Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Amém. Deus já está falando no nosso meio, amém? Isso é muito bom. Fica até mais fácil para o pregador subir no altar quando o fogo já está aceso, né? Glória a Deus. Gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e pensasse somente em Deus. E que você abrisse mão de tudo aquilo que está trazendo à sua mente inquietação, está trazendo ansiedade, que possa desviar a sua atenção daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem feito até agora, te agradecemos porque é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, que nos dá força, e nós queremos, ó Pai, suplicamos a Tua misericórdia, para que o Senhor tenha liberdade para falar, através do Teu Espírito Santo, ao nosso coração. Que a Tua palavra, ó Pai, seja viva e eficaz, e não palavras lançadas ao vento, que ela venha produzir fruto na nossa vida, ó Pai. Que o Senhor venha fazer a diferença, e que nós venhamos reter aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante. Nós já vemos ouvindo a voz do Senhor com relação a obra que Ele tem para fazer e com quem Ele conta, que é conosco, né? Me lembro da pregação da pastora que falou recentemente que com poucos ou com muitos a obra ela vai ser feita, a obra é do Senhor. E é uma pregação da Luciana, ela também nos chamou a atenção para que tem muitas coisas nessa vida que estão nos escravizando, né? Os escravos modernos, né? E glória a Deus que o Senhor tem aberto os nossos olhos, porque nós temos que ser livres para fazer a obra do Senhor. Por mais que sejamos poucos, né, nós, com o Senhor, nós somos um grande exército. Né? É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos faz fortes. Não é a quantidade, não é a nossa inteligência, é o Senhor que faz a diferença. O mais forte está do nosso lado, né? Então nós podemos só por isso já ficar mais tranquilos. Porém, nem por isso nós vamos deixar de fazer a nossa parte, né? E hoje nós vamos falar de algo importante, que é o nosso tempo. E o que é o tempo, né? O tempo ele tem várias definições, ele tem vários significados, ele existe em vários estudos, em várias áreas, principalmente da ciência, e muitas vezes a gente vive a nossa vida ignorando algumas coisas que são essenciais. E um desses pontos que o Senhor veio falar no meu coração foi com relação ao valor do tempo. Não só ao tempo em si, mas o valor que ele tem. Qual é o significado do tempo na nossa vida? O tempo em si, ele é uma grandeza física, né? Para quem é estudado aí, né? Não é meu caso, né, gente? Eu não sou especialista nessa área, né? Mas ele é uma grandeza física. O que é uma grandeza física? É algo que pode ser medido, né? O estudo do tempo, ele se dá o nome de cronologia, né? E o tempo ele vem sendo construído, estudado, medido desde a antiguidade, desde a pré-história. Então, antes mesmo da escrita, o ser humano ele já sentiu a necessidade de entender o tempo, de como que ele funciona, né? O que é, para que serve, por que isso? Porque o ser humano ele tem um instinto dentro dele muito primordial e significante, que é o instinto de sobrevivência. Então, desde o início da história, mais precisamente da pré-história, o ser humano ele começou a descobrir que
não só o fato de ter o alimento próximo é importante, mas sim de que esse alimento seja sustentável, de como cultivar para que ele sempre tenha esse alimento. E o alimento, ele, né, mais precisamente na agricultura, ele depende do tempo, das estações, das épocas, das chuvas, né? E a partir dessas necessidades, o homem começou a querer entender mais e começou a tentar descobrir uma forma de ter o controle sobre o tempo, né? E como fazer com que a sua sobrevivência fosse mantida, a sobrevivência da espécie humana. Com o passar do tempo, com a evolução, né, do homem, no sentido de amadurecimento, ele passa a entender que o tempo ele tem um significado ainda maior, de organização, de medição, né? E nós, muitas vezes, a gente não tem nem noção de como que isso funciona. A gente simplesmente vive o tempo, a gente participa do tempo, a gente aceita o tempo. E na palavra de Deus, gostaria que vocês abrissem em Gênesis, e que acendesse a luz central, por favor. Gênesis capítulo 1, a gente tem o primeiro registro bíblico falando sobre o tempo. Eu achei bastante interessante para a gente usar como ilustração. Em Gênesis capítulo 1, versículos 5 e 14, Gênesis capítulo 1, versículo 5 e versículo 14, diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Agora passem para o versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Amém, até aí. Olha que interessante. Desde o início da palavra de Deus, a gente já tem uma orientação e uma informação muito importante de Deus com relação ao tempo. Ou seja, a gente não colocou que o tempo era importante desde o início da humanidade para a questão da sobrevivência, a questão do alimento, a questão das estações, das chuvas. E desde a criação, a gente já vê a preocupação de Deus com relação a isso. Então, Deus ele já definiu um tempo para as coisas, do tipo as estações do ano, né? A diferença entre dia e noite. Então, nós temos um grau de importância nisso muito grande, a ponto de estar citado num relato bíblico que fala da criação do mundo, da criação da humanidade, do início de tudo, e que não foi relatado em tantos detalhes, mas esse detalhe foi colocado. E é muito importante a gente compreender a importância das coisas. E mais precisamente com relação a essa questão da separação entre o dia e a noite, eu estive observando que a gente não se preocupa muito com isso. Por exemplo, vamos colocar as exceções, alguém trabalha à noite? Poucas pessoas trabalham à noite, a maioria das pessoas trabalham durante o dia. Você já parou para pensar por que você trabalha de dia e não à noite? Se a gente for colocar assim, de forma bem simplória, basicamente é porque de dia tem calor, né? Tem luz, então economiza, né, os recursos utilizando os recursos naturais. Porém, a gente não para pensar nisso. Quando você chega para se apresentar uma vaga de emprego, você já tem na sua cabeça que você vai possivelmente trabalhar durante o dia. Quando é o contrário, geralmente vem avisando, né? Quando vai trabalhar de turno, como no caso da enfermeira Lucineide, como é o caso de você ter que trabalhar como vigia, você se prepara para isso. Mas, naturalmente, né, a criança vem crescendo, você não fica perguntando para ela se você vai trabalhar de dia ou à noite. Normalmente você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Você não pergunta se você quer trabalhar de dia ou à noite. Ninguém nunca me fez essa pergunta. É muito natural, a gente não fica pensando essas coisas, a gente é levado por uma organização pronta, por algo que já foi instituído, algo que já foi organizado dessa forma. E por a gente não tomar decisão sobre essas coisas, de não participar da decisão desse tipo de coisa, dessa organização,
muitas vezes a gente costuma se acostumar com isso. Acostumar com o quê, Felipe? A não tomar decisão. Então a gente aceita algo que funciona dessa forma, vamos dizer assim, em time que está ganhando não vão mexer, né? Se todo mundo trabalha de dia, eu vou trabalhar de dia. Então deixa assim, não mexe. Não vou me preocupar com isso, é menos uma coisa para me preocupar. Porém, a gente tem que ter atenção, por quê? Nós temos várias decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, principalmente com relação ao nosso tempo. E quando a gente precisa tomar essas decisões, como por exemplo, o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer, nós não sabemos como decidir, nós não sabemos como organizar, como medir. Por quê? Alguém vem sempre tomando essas decisões por nós. Então nós precisamos estar conscientes das nossas decisões, nós precisamos saber como decidir, nós precisamos saber qual é o melhor caminho, em que situação eu preciso tomar qual decisão. E dentro disso eu queria perguntar, qual que é o valor do nosso tempo? Dentro do seu tempo de trabalho, do seu tempo de estudo, do seu tempo de lazer, qual que é o valor do seu tempo? Eu, por exemplo, se eu acessar o contra-cheque da empresa onde eu trabalho, lá me informa quanto que eu ganho por hora. Alguém aqui já deve ter tido essa curiosidade, saber quanto que ganha por hora. E muitas vezes a gente costuma assimilar o nosso valor com o valor monetário. E, por vezes, as pessoas já chegavam para mim, clientes meus já chegaram para mim e falaram assim, Felipe, a sua hora é muito cara. E eu ficava pensando assim, mas como assim minha hora é cara? Mas eu nunca precisei pagar pela minha hora para saber se ela é cara ou não. A gente não tem essa noção de quanto o nosso tempo custa. Qual é o valor do meu tempo? Qual é o valor do seu tempo para os seus filhos? Porque para o seu chefe é muito fácil de você saber. Às vezes a gente tem que ser um pouco frio, como as empresas são. Você, na sua empresa, você tem um valor monetário. Mas para o seu filho, o seu valor é monetário? Para o seu esposo, para a sua esposa, qual é o valor do seu tempo? Eu já ouvi uma história de uma pequena criança que teve que marcar a hora com o seu pai no gabinete pastoral para conseguir falar com ele. Ou seja, às vezes a gente tem tempo para muitas coisas e acaba faltando tempo. Uma reflexão para nós com relação a essa questão do tempo, porque muitas vezes a gente acha que o dia, a hora, o minuto, o segundo é o mesmo para todo mundo, mas nem sempre é assim. Por exemplo, quanto você acha que custa um dia para vocês, se você estiver na praia, com muito dinheiro na conta, e um tempo bom, com saúde, sem ser com conjuntivite? Você acha que o tempo você vai achar que um dia é muito ou é pouco? É pouco. Mas e se você estivesse no hospital, com a saúde ruim? Um dia é muito ou é pouco? Então o tempo, irmãos, não necessariamente ou obrigatoriamente a gente tem que aceitar o valor que o mundo nos oferece. É importante que nós saibamos qual é o valor do meu tempo. E o valor do meu tempo varia. Ele muda conforme a circunstância. O meu tempo, quando eu era um adolescente inconsequente, é diferente de hoje, que eu sou um esposo, que eu sou um pai, que eu sou responsável, que eu tenho ministério. É diferente. Não é o mesmo valor. E nós temos que entender qual é o valor do nosso tempo. Gostaria que vocês abrissem Efésios, capítulo 5. Versículos 15 e 16. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16.
Efésios 5 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Achei muito interessante essa passagem, porque ela traz uma expressão com relação ao tempo, que muitas vezes a gente lê e não presta atenção. A expressão é remindo o tempo. O que significa a gente remir o tempo? O remir o tempo fala de uma administração proveitosa do tempo. Fala de você saber lidar com o tempo. Por quê? Por que eu tenho que saber lidar com o tempo? Porque os dias são maus. Os dias são escassos, como o Belmiro disse aqui. Eu não sei qual é o meu tempo. Quanto tempo eu tenho? E nós vivemos num mundo cada vez mais difícil. Não sei se todo mundo percebeu, ou se foi só eu. Nós vivemos num mundo cada vez mais difícil. Um mundo que, ao mesmo tempo que ele amadurece em algumas áreas, parece que ele retroage em outras. Principalmente com relação à humanidade em sua essência, ao cuidado, amor ao próximo, perdão, arrependimento. Algumas coisas parece que o homem começa a perder quando deveria melhorar, né? Quando deveria crescer nisso. Mas falando desse remir o tempo, é muito interessante porque a própria palavra de Deus nos chama a atenção para que nós saibamos cuidar do nosso tempo. Nós saibamos remir o nosso tempo. Agora, por que nós temos que saber remir o nosso tempo? Porque tem algo muito interessante, que nós somos seres que almejam o sucesso. Nós queremos viver bem, nós queremos ter o melhor, nós queremos ter saúde, nós queremos desfrutar de coisas boas. É natural do ser humano. Acho que de qualquer animal, né? Se você colocar uma carninha para o cachorro comer, ele vai achar muito melhor do que, né, do que a ração. É interessante isso. Vamos ler também Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Muito conhecida essa passagem, que diz assim: existe um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Muito conhecida essa passagem, que fala também sobre o tempo. E ela nos remete a que a execução das nossas atividades de forma adequada, de forma que a gente esteja dentro do tempo propício, vai estar ligado ao resultado que nós vamos obter, né? Então, existe um momento oportuno, existe um tempo na sua vida para as coisas acontecerem. Existe um momento da sua vida para você se casar, para você ter filhos, para você emagrecer. Tem não, Luciano? Tem não? Para você ser bem-sucedido, para você ter uma empresa. Por quê? A gente não se casa com 10 anos de idade. Tem um processo, tem um amadurecimento, tem um aprendizado, tem uma conquista atrás de conquista, né? Tem uma queda, uma derrota, mas a gente tem um caminho a ser seguido e as coisas precisam acontecer, como diz Eclesiastes, no tempo oportuno, no tempo certo. Você nasceu no tempo oportuno, porque Deus determinou o tempo de você nascer.
Você não nasceu, ó, pronto, nasceu. Em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer hora, não. Você é como Jesus. Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo que ele tinha que vir. E você nasceu no tempo que você tinha que nascer. Se você nasceu no dia que você nasceu, é porque Deus tem um propósito na sua vida que vai acontecer à medida que você for amadurecendo. O propósito de Deus vai se realizar na sua vida. Você não precisa achar que você é um inútil, porque algumas coisas aconteceram, porque algumas decepções aconteceram, porque algumas coisas deram errado, porque você veio no tempo certo. Você pode ficar tranquilo com relação a isso, porque Eclesiastes diz que existe um momento oportuno, e também tem um tempo de nascer. Você nasceu no tempo oportuno. Mas diz também que há o tempo de plantar e o tempo de colher. E aí o tempo de plantar já entra a sua ação, o que você faz. Será que você sabe o tempo de plantar? Assim como eu citei que na pré-história, os humanos eles estudavam o tempo, eles procuravam entender qual era a época certa das chuvas, das estações, para plantar no tempo certo, e no tempo certo eles terem um alimento para a sua sobrevivência. Será que nós sabemos qual é o tempo de plantar? Porque existe o tempo oportuno de plantar e o tempo de colher. Se nós não plantarmos no tempo oportuno, nós vamos colher no tempo certo? Não. Não vai vir as chuvas que precisam vir sobre a nossa plantação. Não vai vir o sol da estação, na medida da estação correta. E nós corremos o risco de perder a nossa plantação. Eu descobri algo interessante, para vocês verem como que a gente vive e tem muito para aprender. Existe um calendário mundial de plantio e colheita. Vocês sabiam disso? Existe um calendário formal de plantio e de colheita. E existe o calendário de plantio e colheita de cada país, de cada região do mundo. Então, por exemplo, no Brasil, quando eles falam que está fora da safra de determinada plantação, por exemplo, nós não estamos na safra de feijão, ou estamos na entre-safra de alguma coisa, é porque está fora do calendário. É porque não está na época certa do calendário. Então existe um calendário, o homem já descobriu que se ele seguir o calendário, as coisas vão ser mais eficientes, vão ser mais produtivas, vai dar certo. Né? Então eu achei muito interessante isso, o calendário de plantio e colheita. O Brasil tem um, eu dei uma olhada, achei bem interessante, vem vários gráficos, vários desenhos, falando sobre cada item da cesta básica, arroz, feijão, açúcar, café, várias coisas. Achei bem interessante, de frutas. E os agricultores seguem esse calendário. Por que os agricultores seguem o calendário? Para ter uma boa colheita. É simples. Se já foi estudado, se já foi entendido que é assim que funcionam as coisas, eles seguem e eles vão ter uma boa colheita. Agora, para nós, é um desafio. Por quê? Para a gente saber plantar na época certa, nós temos várias áreas diferentes de plantio. Porque você precisa plantar na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar, na sua vida de lazer, e algo que é o principal que a gente dificilmente entende como que funciona o calendário, a sua vida espiritual. Então, muitas vezes a gente vive em função de um calendário que o homem determinou para você, do seu trabalho. Quem aí consegue tirar férias e folgar na hora que quer? Pessoal, eu vou folgar agora, eu quero folgar, amanhã eu não trabalho. Amanhã eu não vou trabalhar, segunda-feira, não, amanhã eu não vou trabalhar, não. Tirando os autônomos aí, né, gente? Hoje em dia nem os autônomos. Nós seguimos um calendário. Você vai folgar quando? Geralmente no feriado, exceto quem trabalha no salão, né? Trabalha no feriado também. Né? Então nós temos um calendário na vida profissional. Né? E na vida acadêmica? Tem um calendário?
Tem. As famosas férias escolares. Quem não tem que esperar as férias escolares para conseguir fazer uma viagem com a família? Né? A gente tem um calendário. E na nossa vida de lazer? Acaba que ela fica meio que dependente dos outros calendários, né? Porque o seu tempo de lazer, muitas vezes, ele está vinculado ao seu trabalho e aos estudos. Mas e a sua vida com Deus? Quem que determina o calendário? Será que a gente não está deixando que o mundo determine o nosso calendário com Deus? O que o mundo entende do seu calendário espiritual? Qual que é a experiência que ele tem de vida com Deus? Qual é a moral que o mundo tem para determinar o seu tempo com Deus? E muitas vezes a gente tem entregado o nosso calendário tão precioso para o mundo. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 2. Carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Vou ler de novo. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Nós temos chamado de Deus. Você não foi convidado por Deus, você foi chamado, você foi intimado. E essa intimação, ela envolve um compromisso, uma responsabilidade. Mas responsabilidade com o quê, Felipe? Não estou entendendo. Em seguir o exemplo de Cristo. Na parte B do versículo ele fala, Jesus deixou o exemplo. Você quer saber qual é o seu calendário? Você não tem referência nenhuma de calendário? Segue o calendário de Jesus. Começa pelo calendário dele. Eu acredito que você não vai dar conta. Mas é uma partida. É um início para você entender o que Deus espera de nós. Ele não espera pouco. Ele não espera que você faça tudo o que você tem para fazer na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, né? Que você conquiste tudo aquilo que você sonhou, para que você tente encaixá-lo nesse calendário. Essa não é a expectativa de Deus. Pelo contrário, ele é muito claro quando ele diz, sois chamados, deixou-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. É no imperativo. Deus está sendo imperativo em nos dizer, nós devemos fazer isso. Não é uma sugestão. O pastor Luciano Subirá, que eu gosto de ouvir, todo mundo já sabe, né? Ele costuma falar isso. Jesus, quando ele disse, ide pregar o evangelho, ele não lançou a grande sugestão. Ele lançou a grande comissão. Não foi assim, ó, se der tempo, se vocês quiserem, se vocês acharem legal, se for cool, vocês fazem. Não. Ele foi imperativo. Ide e pregai o evangelho. O nosso relacionamento com Deus e nossa obediência aos seus desígnios não podem ficar em segundo plano. Nunca. Não ache que Deus está satisfeito em ficar em segundo plano na sua vida. Se der tempo, eu sigo a Jesus. Se der tempo, eu obedeço.
Se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu vou na célula. Se der tempo, eu vou no discípulos. Se der tempo, eu vou na viagem missionária. Não espere que Deus aceite que você dê o resto do seu tempo para Ele. Por quê? Nós achamos que o nosso sucesso, o dar certo, é o quê? É você ser uma bênção nas mãos de Deus? Não. A gente acha que o sucesso é você ficar rico. O sucesso é você ficar famoso. Já viu quando aparece um parente nosso na televisão, como é que você fica? Fulano na televisão, não acredito, vamos gravar, me dá o celular, vamos compartilhar, não sei o quê. Às vezes foi 15 segundos. A minha irmã apareceu uma vez, que ela sofreu um acidente. Tem que ver a felicidade da família. A gente nem sabia se ela estava bem. Todo mundo, gente, ela apareceu na televisão. Depois que a gente foi raciocinar, nossa, você está bem? Você tá... Por quê? A gente, é natural da nossa percepção de sucesso, a mesma percepção que o mundo tem. O mundo prega isso para a gente desde pequenininho. Nos desenhos animados, nos filmes, novelas, séries, enfim. A gente cresce com isso. Né? A nossa percepção de sucesso, ela está deturpada. Infelizmente, se você não sabe isso, eu quero te dar essa notícia ruim. A sua visão de sucesso está deturpada. Se você acha que o seu sucesso está ligado a você trabalhar numa grande empresa, ou você ter uma grande empresa, ou você ser graduado, doutorado, pós-doutorado, ou você ter um casamento que é exemplo para todo mundo, que todo mundo admira, ter uma mulher dos sonhos, que todo mundo queria ter a sua esposa do lado, ou ter filhos maravilhosos, super inteligentes, que vão tirar só nota boa, vão ganhar medalhas, esse não é o sucesso que Deus espera de você. O sucesso que Deus espera de nós está em 1 Pedro 2. Nós temos um chamado, e nós temos que ter convicção que nós estamos seguindo as pisadas de Cristo. Mais precisamente, em Salmo 128, que foi um salmo que eu tomei para a minha vida, antes do casamento, eu falei, Deus, eu quero isso para a minha vida. Deus fala exatamente qual é a visão de sucesso que Ele tem de nós. Olha que interessante. No primeiro versículo ele diz o seguinte, Salmo 128, o capítulo todo, mas primeiro versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quem leu a mesma coisa que eu aí? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você sabe o que significa bem-aventurado? Feliz, muito feliz, extremamente feliz, uma pessoa de sucesso, uma pessoa admirável, uma pessoa que excede a normalidade. É bem-aventurado, ele é abençoado. Resumindo, pessoa abençoada. Você sabe quem é o cara abençoado? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é bem-aventurado. Agora, você vai falar comigo, mas quer dizer então que eu não posso ter nada? Você é um pobre coitado, né? A única coisa que me resta vai ser bem-aventurado? Se você entender o significado da palavra, você não vai achar que é pouco. Mas você precisa de mais coisa. Eu vou ser compreensivo com você. E nós vamos continuar lendo o texto. Olha o que diz a partir do versículo 2. Acende a luz central, por favor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olha como Deus é bom. Quando nós tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos,
nós somos felizes. Mas tudo aquilo que você precisa, meu irmão, Ele ainda assim te dá. Porque Deus conhece a nossa necessidade. Deus te conhece. Deus sabe o que você precisa melhor do que você mesmo. Quando você ora a Deus pedindo um emprego, Deus, eu queria trabalhar no lugar tal. Deus já sabe se é o melhor, se não é. Deus, eu preciso de um aumento de salário. Deus já sabe se você precisa ou se não precisa. Deus, eu queria abrir a minha empresa, trabalhar por conta própria. Deus sabe se isso é o melhor ou não. Deus, eu preciso casar. Tenho que casar, não tem jeito. Chegou a hora, não aceito adiar mais nem 6 meses. Deus sabe se é o tempo oportuno na sua vida. Agora, você sabe? Você sabe se é o tempo oportuno? Como que nós vamos saber? Sendo bem-aventurado, temendo a Deus, andando no seu caminho. A orientação vem de Deus. Ele que nos ensina, é Ele que nos conduz, é o Espírito que nos convence. Nós não estamos sozinhos. 2 coisas, você nasceu no tempo oportuno, você não está sozinho. Continuando, como eu disse, as estações são controladas por Deus. O nascer, o morrer. Porém, o plantio cabe a nós. E nós podemos fazer ou tornar as nossas colheitas mais proveitosas, mais frutíferas. Mas como fazer isso? Existem várias formas. E eu gostaria de trazer aqui algo muito simples, irmãos, não é regra para a igreja, algo muito simples, para que a gente tenha exemplo. Nós precisamos aprender a nos organizar. Por quê? Às vezes é muito fácil eu chegar aqui e falar, irmão, você precisa investir mais tempo para Deus, você precisa ser prudente, você precisa ser mais responsável com seus horários, com seu trabalho, com os trabalhos da igreja, você precisa se organizar. Mas tem gente que não sabe fazer isso. Tem gente que não sabe. E existem muitas formas de a gente aprender a lidar com a organização do tempo, para que a gente seja mais eficiente. Dá um exemplo. A visão celular, ela é uma estratégia dada por Deus para que nós sejamos mais eficientes. Existem outras estratégias? Existem. Mas existe também a visão celular, que nós adotamos e já estamos vendo o resultado. Não quer dizer que a visão celular está acima de qualquer coisa em termos do reino de Deus. É apenas uma ferramenta. Mas nós precisamos aprender a usar as ferramentas. Nós somos inteligentes, amém? Então, da mesma forma que você aprende a lidar com algumas coisas no seu trabalho, na faculdade, na escola, nós precisamos aprender a lidar com ferramentas que podem nos ajudar a auxiliar-nos na administração do nosso tempo, para que nós sejamos mais eficientes. E nós temos várias ferramentas. Nós temos, na área da administração, nós temos, por exemplo, o 5S. Quem já ouviu falar do 5S? As empresas, teve uma época em que todas as empresas falavam de 5S, né? Era moda, né? Nós temos também o princípio de Pareto. Eu achei bem interessante esse. Eu lembro da época da faculdade. Geralmente a gente investe 80% do nosso tempo em coisas que dão 20% de resultado. Vocês sabiam? E geralmente você investe os 20% restantes do seu tempo, que dá 80% de resultado. Isso na administração se enquadra dentro do princípio de Pareto. Então você precisa identificar quais são os 20% para que você seja mais eficiente, pare de gastar todo o seu tempo com os 80% e transforme o seu tempo em algo melhor eficiente, né? Mais eficiente e gere mais resultado. Mas isso é da administração, a gente não vai tratar isso. Tem também a matriz de Gucci, né? Que a gente classificar gravidade, urgências, tendências.
Mas eu queria dar um exemplo dos mais simples que a gente tem na área de administração, que eu acho que é muito aplicável, que é algo que a gente vai ver que, inclusive, é bíblico, que é o PDCA. O que é o PDCA? O Túlio já está até rindo, né? Conhece, né, Túlio? O que é o PDCA? É uma técnica administrativa que ela divide o tempo das atividades em 4 fases. Tá? Ela tem a fase do planejamento, do fazer, do checar, monitorar e do agir. Então nós temos algumas fases para que todas as atividades que você precisa fazer sejam feitas dentro do meio corporativo de forma eficiente e isso não gere retrabalho, não gere gastos desnecessários. Porém, eu aprendi algo muito interessante no seminário, que nós devemos aplicar essas ferramentas também na nossa vida pessoal. Porque a gente acredita que essas coisas são coisas do trabalho. Mas se você for inteligente, você consegue absorver algo que você pode trazer para a sua vida pessoal. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, no planejar, o que é o planejar? Você pode planejar o seu tempo com a sua família. Eu já ouvi várias pessoas da igreja falando, eu tenho um planejamento para minha família, que a gente tem um momento de lazer, geralmente no dia tal, geralmente no horário tal, né? A gente consegue reunir todo mundo, a gente faz isso, isso e isso. Isso é o quê? Planejamento. Né? Enquanto tem outros que chegam e falam, não, o dia que dá a gente faz, o dia que não dá a gente não faz. Só que quando você não planeja, quando você não mede, quando você não monitora, você não sabe o quanto você está fazendo e o quanto você não está fazendo. Então, às vezes, você pode achar que o tempo de lazer da sua família está satisfatório e pode não estar. Então, é muito importante que a gente entenda que eu posso fazer algo melhor quando eu utilizo as ferramentas certas. Como, por exemplo, o PDCA. É só um exemplo. Como eu disse, tem várias outras. Então, o planejamento é o quê? Você define as atividades que você tem que fazer. Tá? Quais são essas atividades? Quem está envolvido? O que cada um tem que fazer? Quanto vai custar? Quanto tempo vai levar? Onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo? Aí, quando você finaliza essa etapa, e é simples, gente, é uma planilha que você faz na sua casa. Olha, eu preciso comprar uma geladeira nova. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá e vou olhar o preço. Essa aqui está legal. Nossa, essa está linda, vou levar. Né? Já passa o cartão. Não, esse aqui não passou não, tenta o outro. Divide mais, cheque, aceita. Eu tenho a velha lá, posso trazer? Isso é planejamento? Não. Então, coisas simples da nossa vida, a gente pode aprender a planejar para a gente ser mais eficiente. O fazer é o quê? É colocar em prática aquilo que foi planejado. Então, se você planejou, se você combinou, tente executar aquilo que foi combinado. Não tenta sair fora. Né? Quantos ministérios da igreja aí a gente não combina, a pastora combina e não cumpre? Você atrapalha o planejamento. Não é que a pastora é chata. É porque tem todo um cronograma, tem todo o planejamento que a igreja faz, tem toda uma expectativa. E muitas vezes a gente planeja, legal, ora, tudo, pá, na hora de fazer, faz tudo o contrário. Não, isso aqui é mais legal. Não, a gente não pensou nisso, vamos fazer desse jeito. O que você planejar, tente executar aquilo que foi planejado. Por quê? Vai ter uma outra fase. A fase de você monitorar. Então, quando você vai monitorar, você identifica aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Aquilo que você pode melhorar. Às vezes até deu certo, mas pode fazer melhor. E aí você começa a detalhar o que pode ser feito de diferente e aquilo que tem que manter. E por fim, agir. Na fase de agir é o quê? Eu monitorei, eu vi que eu tenho que melhorar alguma coisa. Então vamos agir, vamos fazer. Como que eu vou fazer? E isso é um ciclo. Ciclo PDCA, ele se repete. Então você inicia de novo a fase de planejamento. Então isso é constante, é um ciclo muito simples, ele tem 4 passos que você pode fazer na sua casa com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Ensinar os seus filhos sobre planejamento. E com relação ao tempo, aí é mais importante ainda. Por quê? Nós gastamos muito do nosso tempo trabalhando, estudando, com tempo de lazer, entretenimento, né? E o restante do nosso tempo? O que nós temos feito com ele?
Será que o tempo de lazer que eu estou tendo é realmente necessário? Geralmente, até o pastor Luciano fala sobre isso, hoje em dia a gente trabalha tanto, a gente se desgasta tanto no trabalho, que a gente tem uma visão distorcida do entretenimento. Quando você termina o seu trabalho, você se larga ao entretenimento de forma desproporcional, no sentido de que eu trabalho demais, eu mereço isso aqui. Então cai no que a Luciana pregou domingo passado. Você vira escravo de algumas coisas que não deveriam escravizar a sua vida. Você vai para o Facebook e fica lá horas e horas sem perceber. No Instagram, celular, WhatsApp, televisão, filme, série. Como a Luciana disse, não que não possa fazer. Não é que é pecado. Mas nós tendemos a fazer o quê? Não gerenciando o nosso tempo, nós investimos muito tempo nessas coisas, de forma errada. Então nós precisamos planejar. Ao você planejar, você vai identificar aonde está indo o seu tempo. Pode ser que o seu tempo esteja indo para o ralo, e você não sabe. E aconteceu comigo, depois que a Luciana pregou, eu comecei a observar. Eu estava passando muito tempo no celular. Teve um dia que eu passei horas no celular, quando eu assustei, falei, nossa, perdi a hora. Aí eu parei para pensar, falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se eu estou me descontrolando, está errado. E aí a gente passa por essas situações e não nos damos conta que nós só temos esse tempo. Você não consegue repor. Você não consegue voltar a fita, rebobinar. Nos desenhos, um negócio assim, de voltar. Replay instantâneo. Não, a vida não volta. O tempo que foi, passou. É passado. Você pode agir, planejar e melhorar o seu tempo futuro? Pode, mas o passado já era. Já acabou, já perdeu, já passou. E após essa dica que eu dei, é só um exemplo, como eu disse para os irmãos, existem ferramentas. A gente não precisa reinventar a roda. Tá? Existem ferramentas para nos ajudar. Existem pessoas aqui de áreas específicas que podem nos ajudar. Pessoas que são estudadas. Então eu não preciso achar que eu estou sozinho, eu tenho que quebrar a cara para dar certo. Na minha empresa, às vezes a empresa está me consumindo, e eu vou tentando, até quebrar, ou até perder a saúde. Sendo que tem ferramentas que podem me ajudar a lidar com o meu tempo, com um planejamento adequado. Agora eu vou dar um exemplo bem interessante na Bíblia. Vamos voltar em Gênesis 1. Lógico, gente, nessa época não tinha nome de PDCA, eu estava brincando. Mas olha para a gente ver que interessante, como que foi a criação do homem. Gênesis 1, versículo 26. Diz assim, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Qual que é essa fase? Planejamento. Deus planejou a criação do homem. Ele se uniu à Trindade e disse, façamos. Ou seja, vamos fazer algo no futuro. O que vai ser feito? Vamos fazer o homem para que ele domine sobre a terra, sobre os animais, sobre toda a criação. Gênesis agora 27 diz o seguinte, na sua parte A, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Qual que é essa fase? O fazer. Ele planejou e executou. Agora, para ficar mais claro, Gênesis 2:18. Só virar aí. Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Qual que é essa fase? Checar, monitorar. Deus olhou para o homem, aconteceu exatamente o que Deus determinou e planejou no início. Ele criou o homem e o homem estava dominando sobre a criação. Só que Deus identificou que estava faltando algo. Então, nessa fase aqui, Deus identificou que estava faltando algo. E em Gênesis 2:22, diz o seguinte, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão.
Qual que é essa fase? O agir. Então Deus identificou que algo precisava ser melhorado e criou a mulher. As mulheres estão rindo aí, né? Ou seja, até Deus, que é o ser de suprema sabedoria, sabe executar algo com planejamento, com execução, com monitoramento e com ação. Então nós também podemos agir com a inteligência e utilizar o planejamento na nossa vida, né? Então o nome da ferramenta, como nós fazemos, não é importante. É importante que nós tenhamos consciência que nós precisamos refletir sobre isso. Mas por onde que eu vou começar? Por onde que eu dou o pontapé inicial? Como que começa isso? Eu converso com alguém, eu vou num fórum, eu vou eu entro numa faculdade. São passos simples, meus irmãos. São coisas simples que nós podemos mudar na nossa vida. E algo que eu achei bem interessante, que eu pensei quando eu estava preparando a mensagem. Deus nos deu inteligência, mas a gente fica esperando que Ele mande um anjo do céu para executar o nosso planejamento, para que organize a nossa agenda, para que faça algo por nós. Mas Deus já te deu inteligência, Deus já te capacitou. Você é tão inteligente quanto qualquer outro aqui, quanto qualquer outro ser humano. A diferença é que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma posição, né? Então não fique esperando. Deus não vai mandar um anjo fazer o serviço que você tem que fazer. Deus não vai entrar no seu casamento, né, e mudar a forma que você lida com as suas finanças. Isso é papel seu. Deus já te abençoou. Pela palavra dele, Ele já te abençoou. Nós que temos que ter postura. Como diz em Romanos 12, muito conhecido, inclusive a gente estava falando na célula esses dias, nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos transformar pela renovação da nossa mente, né? E experimentar o quê? Ou seja, eu preciso entender que eu tenho que melhorar. A Bíblia fala que eu tenho que melhorar, eu tenho que me renovar, eu tenho que me transformar, eu tenho que me posicionar, porque senão eu não vou experimentar as coisas que Deus tem para mim. Então nós temos que posicionar em mudança, renovar a nossa mente, meu irmão. Os dias são maus, nós precisamos remir o nosso tempo. Lógico que, enquanto ser que se relaciona com Deus, o que você tem que fazer? Buscar a direção de Deus. Não vá, né, achar que você estava numa palestra motivacional, que agora você vai fazer tudo sozinho. Sim, eu posso. Não é isso. Nós temos que buscar a direção de Deus. Nós temos que orar. Nós temos que saber qual é o tempo oportuno, e muitas vezes Deus sabe e vai nos dizer qual é o tempo oportuno das coisas. Deus tem prazer em se comunicar conosco, meu irmão. Não pense que Deus fica lá, nossa, de novo, fulano está orando. De novo está me pedindo isso. Já várias vezes, mesma coisa, não aprende. Não, Deus, irmãos, Deus não é assim. Deus, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é o dono de toda paciência. Ele é Deus, Ele não é um ser humano, Ele é Deus. Ele não é igual a gente que fica assim, Não, Deus não é assim. Deus, Ele é longânimo, compassivo, paciente, amoroso, Ele é justo. O tempo que você perdeu, você perdeu. Ele é justo. Eu, quando eu era pequeno, aconteceu uma situação que eu pedi a Deus para voltar no tempo. Eu desobedeci a minha mãe, por isso eu quebrei um dente. As 2 vezes que eu desobedeci minha mãe assim, desobedecer mesmo, sabe? Eu quebrei o dente, as 2 vezes. Acho que foi para marcar mesmo, sabe? Não é original não, pode ficar tranquilo. E aí eu fui para frente do espelho, escondido, desesperado, com sangue. Olhei assim, Deus, volta no tempo, por favor. Eu não vou desobedecer a minha mãe. Não deu certo, né? Não precisa nem falar, não deu certo. Mas assim, aquela coisa de criança, né? Querer voltar no tempo. Irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. O que passou, passou.
que você perdeu, perdeu. Então vamos aproveitar, vamos ser sábios e vamos agir certo agora para frente, né? Seja prático. Não toma o caminho mais difícil. Não chega na sua casa, né, e, olha, a partir de agora nós vamos planejar, nós vamos fazer, vai acontecer, fulano cala a boca, menino, espera, nós vamos abrir o computador aqui agora. Calma, calma, seja prático. Comece das coisas mais simples, comece administrando bem o seu tempo. Comece por você, sendo exemplo para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, o esposo. Porque quando nós somos exemplo, é muito mais fácil de mostrar. Nós estamos vendo aqui na liderança de célula. O líder tem que ser exemplo. O líder sendo exemplo, é muito mais fácil da célula funcionar, das pessoas se disporem a ajudar, né? Mas eu sou o exemplo. Então não tome o caminho mais difícil, vá pelo caminho mais fácil. Comece planejando coisas simples. Por exemplo, a sua devocional. Você tem um tempo para a sua devocional com Deus? Ou se der, eu faço? Planeje o seu tempo para ajudar na célula. Olha que legal. Você já planejou ajudar na célula algum dia? Fala assim, ó, pelo menos uma terça por mês eu vou incomodar o líder até ele me dar alguma coisa para fazer. É um planejamento, sabe? É partir de você, se posicionar. Planeje o tempo com seus filhos. Não espera seu filho marcar uma hora no seu trabalho para te ver, não. Sabe? Planeje isso, olha, sábado é o dia da família. Não, quinta-feira à noite é o dia da família. A Luciana e o Valber fizeram isso. Foi um exemplo para a gente, sabe? Assim, pessoas que a gente tem como referência, que são muito ocupadas, muito dedicadas, mas tem essa consciência. A gente tem que ter consciência. A partir do momento que você se conscientiza, irmão, e coloca diante de Deus, as coisas começam a acontecer. E, muito interessante também, a pastora gosta muito de falar isso, faça tornar um hábito na sua vida. O que a gente faz repetidamente se torna um hábito. Então não desista na primeira decepção. Se a sua família não abraçou a ideia, se os seus filhos estão resistentes, se o seu marido não está acreditando muito na coisa, não desista na primeira decepção. Torne um hábito. Insista. Por quê? Você planejou, você se dispôs, você orou, colocou diante de Deus e sabe que é o melhor para você. Então invista. Não desista tão fácil. E busque a excelência. Vamos ler aqui Eclesiastes 9. Porque dentro da administração fala muito sobre isso, a questão da excelência no servir. Eu acho que nós cristãos tínhamos que ter isso assim, de có na nossa vida, sabe? A excelência é o que Deus mais quer para nós e de nós. Nós devemos nos doar ao máximo. Eclesiastes 9, versículo 10. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É dura a mensagem? Mas é verdade. É verdade. Ou seja, quem está esperando ser eterno aí, não estou falando do céu, estou falando de ser humano aqui, ó, carne e osso, aqui, ó, carninha. Alguém espera que é eterno aí? Essa carne aqui não é. Então nós vamos morrer, é isso que está falando em Eclesiastes. Agora, é uma palavra de derrota? Não, pelo contrário, é uma palavra de motivação, para que enquanto nós estivermos vivos, nós fazermos tudo do melhor, com excelência. E para completar, em Colossenses fala o seguinte, 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, ou seja, se você tiver que planejar alguma coisa na sua vida, se você tiver que mudar algum hábito, irmão, não mude por minha causa, por causa da pastora, por causa do pastor Edmar, por causa do líder de célula, mude porque você está fazendo para o Senhor.
Não mude os hábitos na sua vida, porque está vindo alguém no altar falar, e você, de tanto falar eu vou mudar. Não, tenha consciência que você está trabalhando para o Senhor. Você não está fazendo para homens. No seu trabalho, não faça o seu trabalho só porque você recebe um salário. Faça o melhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Faça com excelência, seja exemplo. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida, onde você estiver. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, seja na rua. Resumindo, antes de pensar qualquer coisa que você precisa mudar, pense o quanto você teme a Deus. Isso deve nortear suas decisões. Será que nós estamos realmente temendo a Deus e buscando andar nos seus caminhos? Busque a direção de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, busque a direção de Deus. Deus vai ter prazer em conversar com você, bater um papo reto, te mostrar a real. Ele vai ter prazer, ter certeza. E outra coisa, se prepare para a mudança. Porque quando você se dispõe, quando você se posiciona, Deus muda a realidade. Eu creio num Deus que muda caráter, muda vidas, muda circunstâncias, um Deus que salva, que cura, que liberta. Esse é o Deus que nós servimos. O que você tem de mais importante nessa vida é o Senhor, meu irmão. O que nós temos de mais importante é o Senhor. Se você não está dedicando o seu tempo para Ele, eu sinto muito em te falar, você está perdendo tempo. Então dedique mais tempo a Deus. Eu sei que a gente pode fazer mais. Amém? Queria você curvar a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos porque esta é a Tua palavra. Que nós venhamos entender, ó Pai, que nós precisamos nos dispor, que nós precisamos nos posicionar, e que o Senhor nos dê a sabedoria que nós precisamos para honrar o Teu nome com o nosso tempo, com o que nós temos de melhor e mais precioso. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que tudo isso que o Senhor tem falado a essa igreja durante todo esse tempo, realmente surta o efeito que o Senhor espera de nós. Que nós venhamos dar muito fruto, e não apenas frutos. Nós venhamos dar muito fruto, ó Deus, para honrar e glorificar o nome do Senhor, o Senhor que nós servimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Nós vamos dar apenas alguns avisos, vamos encerrar. Eu quero agradecer a sua presença, você convidado, você visitante. Nós somos uma igreja onde você se sente em família. Família de Deus que gera discípulos para Cristo. Esse é o propósito de Peniel. Você se sentir em família aqui. Então seja muito bem-vindo, que Deus lhe abençoe, que você saia daqui melhor do que você entrou, lembrando que o nosso passado, nosso presente e nosso futuro está nas mãos de Jesus, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Então nós vamos aos avisos, depois iremos abençoar você. Então, dia 6 de abril, 5 horas da tarde, aula show Natan Souza, quer ensinar os maridos, né? A cozinhar. Pois é, meu marido hoje está no aniversário da sobrinha dele, mas ele já ouviu esse recado. Mas está aí, gente. Por que a gente está fazendo isso? Nós estamos fazendo um incentivo, e eu creio que as mulheres gostariam que seus maridos cozinhassem para elas. Eu gostaria que meu marido cozinhasse para mim. Não só